Então, a BIPT, ela representa e promove as instituições de ciência, tecnologia e inovação do Brasil. Nesse contexto, é que a gente destaca a importância das ICTs, que elas estabelecem uma ponte vital entre o conhecimento acadêmico e sua aplicação prática no mercado, beneficiando diretamente a sociedade. Então, a partir desse olhar, é que nós trazemos aqui uma reflexão das ICTs como uma ponte da inovação. E esse, claro, é um objeto de análise, e aqui nós apresentamos nosso ranking global de inovação, que infelizmente, né, o nosso país caiu de 50º para 52º, mas mais do que analisar esse dado, eu convido todos para se debruçarem e ler o Índice Brasil de Inovação e Desenvolvimento, porque no outro índice nós estamos comparando os diferentes com iguais, em condições muito díspares. Nesse índice a gente consegue compreender a realidade brasileira e a gente entende e percebe que para o investimento que nós temos no Brasil em ciência, tecnologia e inovação, aproximadamente 1%, nós estamos num caminho muito interessante. Então, eu parabenizo aqui o INPI pelo esse olhar múltiplo, trazendo contexto e resultado, e trazendo uma análise da inovação associada ao desenvolvimento nacional. Isso é muito interessante, a abordagem traz resultados para fazermos reflexões muito profundas e necessárias sobre o conceito de inovação como indicador social. Tá? Mas, com o objetivo de atender à premissa que é discutir os principais obstáculos que dificultam ou retardam a execução de projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação do país, eu acho que nós comungamos, como bem colocou a Francilene, que insegurança jurídica é um dos principais pontos que nós precisamos refletir. A insegurança jurídica causa entraves não apenas legais, elas não só travam processos específicos, mas elas modam o comportamento institucional e a cultura do nosso país. Porque, a partir da insegurança, nós adequamos nossas ações utilizando a premissa do medo, né, e não evoluímos como nós devemos dentro dos processos disruptivos que são inerentes à inovação. Então, eu trago o ponto aqui para a gente refletir sobre a legalidade rígida da administração pública, que deve ser, mas deve ser adaptada e contextualizada dentro dos processos inerentes a uma atividade de inovar, atividade de pesquisar. Pesquisar é a arte de buscar e a certeza de encontrar nem sempre o resultado que nós almejamos dentro da criação da hipótese, mas o resultado encontrado, como bem salientou Francilene, é o resultado e ele é importante dentro da cadeia de desenvolvimento. Então, cito também aqui a possibilidade da gente investir, deputado, na criação realmente do sandbox regulatório. Nós já temos o sandbox sendo usado, Rio de Janeiro já está usando no Parque Tecnológico, temos alguns lugares do Brasil que já estão experimentando o sandbox. Isso é uma estratégia essencial, ao menos vocacionado para áreas prioritárias do país. Nós não queremos aqui pedir que não seja cumprido o artigo 37, que a administração pública deverá obedecer aos princípios da legalidade. Nós queremos ser compreendidos dentro do nosso fazer, para fazer um processo que, dentro da legalidade, traduza nossas peculiaridades. E, nesse sentido, um outro ponto é a fragmentação, multiplicidade e sobreposição de instrumentos legais. Nesse contexto, concluímos, comungamos, que falta um alinhamento hermenêutico. Ou seja, nós precisamos entender e compreender o sentido e o propósito do que está ali. Vários manuais, diferentes regras de prestação de contas. Hoje nós temos diferentes FAPs que têm manuais próprios e o pesquisador tem que passear entre os manuais das FAPs, entre os diferentes manuais das esferas federais
e isso traz para nós, geralmente, um aspecto de incerteza do que pode e do que não pode. Sobretudo a partir do aspecto que o pesquisador, por vezes, não tem uma formação jurídica e não tem, em tempo hábil, acesso e resposta jurídica para a tomada de decisão. Então, isso é muito importante dentro de um contexto educativo e norteador. Outro aspecto, bem colocado aqui já, é a criminalização do gestor e do pesquisador. Hoje, apesar de nós termos um arcabouço legal muito interessante, eu concordo com o que foi dito, amplo, robusto e que tem uma diversidade para atender às necessidades, nós não temos segurança para utilizar. Muito porque cada local a gente recebe o feedback do órgão que está analisando sobre uma percepção diferente acerca da mesma premissa legal e, por vezes, de um objeto muito parecido. Ainda no contexto legal, nosso marco regulatório de ciência, tecnologia e inovação, já citado aqui também, né, e o decreto 2018, vem para simplificar parcerias entre universidades e empresas, liberar contratações temporárias e dar autonomia às funções de apoio ainda não plenamente implementadas. Aí volta mais uma vez. O arcabouço legal existe, mas o que, na nossa percepção, falta é compreensão do arcabouço existente para que tenhamos segurança de utilização. Outro ponto é a ausência de um sistema jurídico específico de governança da ciência, Francilene. Não existe no Brasil um regime jurídico autônomo que reconheça as especificidades da atividade científica. Por isso, a legislação aplicável hoje é sempre adjetiva, ou seja, adaptada ao que existe em outras áreas. Para simplificar, hoje, a importação de um reagente químico é tratada da mesma forma de commodities. E não estou dizendo que não seja importante, obviamente, um olhar sobre as commodities, mas ciência exige um outro olhar. A exceção disso, professor Galvão, não sabia que o senhor estava aqui, mas citei como exemplo positivo, é o Importa Fácil do CNPq, que não deveria ser um programa do CNPq, deveria sim ser o status destinados ao processo para inovação. E hoje o senhor luta, nós lutamos para sempre ter teto para atender às diversas demandas do sistema de ciência, tecnologia e inovação. Perdão, passei um. Por fim, a parte de fomento e doa, é importante, como bem já colocado aqui, a questão da continuidade da realização de projetos de elevada densidade tecnológica. A Embrapi é uma exceção disso, onde esse problema não existe, mas normalmente nós temos um grande investimento para desenvolvimento de alta densidade tecnológica, mas acaba o período do projeto e a gente não tem certeza de continuidade. E, por vezes, esse gap existente faz com que a pesquisa retroceda significativamente, ou, em algumas áreas, até que a gente tenha perda do recurso investido. Como penúltimo ponto, a implementação do cumprimento das leis de inovação. Nós ainda hoje temos estados e municípios que não possuem decreto regulamentando a lei de inovação. Isso não permite a gente descentralizar, criar capilaridade da cultura de inovação. Isso é um ponto que precisa ter muita atenção. Cito também o mesmo instrumento, Francilene, produzido pelo TCU, e trago isso como um paradoxo, porque pego duas análises, uma a análise sobre informática e automação, a outra sobre pesquisa científica e inovação tecnológica. Uma reportando a lei do bem, outra reportando a lei de informática. E ressalto duas importantes leis para o desenvolvimento, para o desenvolvimento do nosso país,
Ah, é? Que bom. Para o desenvolvimento do nosso país, arcabouços que contribuem significativamente para a competitividade empresarial, para a soberania nacional e foram apontadas pelo TCU como risco 10 e risco 6, respectivamente. Isso, para nós, traz um prejuízo na percepção dos parceiros que interagem para a utilização desses instrumentos. E, sem dúvida nenhuma, nós compreendemos isso como um contrassenso dentro de instrumentos que precisam ser incentivados e, claro, constantemente aprimorados. Faço aqui, inclusive, uma distinção ao trabalho do Ministério de Ciência e Tecnologia, em especial conduzido pelo secretário Daniel Almeida, que conseguiu finalizar aí um backlog de análise de mais de 6 anos relativo à Lei do Bem e que está trazendo contribuições extremamente importantes na discussão e atualização desta lei. E aí, deputado, o senhor que está como relator da atualização da Lei do Bem, precisamos caminhar e colocar em pauta para a votação, porque precisamos dessas melhorias para aperfeiçoar o uso desse importante instrumento público. E para finalizar, por acreditar, professor Galvão, que a educação é o caminho de transformação, e se essa educação ela for alicerçada à ciência, tecnologia e inovação, nós temos uma concepção de protagonismo cognitivo social. E aí, dentro desse contexto, estamos no CNE produzindo a diretriz orientadora para a integração de ciência, tecnologia e inovação na educação brasileira. É uma diretriz produzida pela Câmara de Educação Básica e Câmara de Educação Superior. Ela visa, a partir dessa diretriz, a inclusão formal da ciência, tecnologia e inovação no currículo escolar. Professor Álvaro, do primeiro ano escolar até o doutorado. Porque nós compreendemos que quem não sabe o que procura não reconhece quando acha. Quando nós não educamos para a ciência, nós não damos a possibilidade de formar cientistas. Eu comecei na Fiocruz com 14 anos de idade. E eu me lembro, na SBPC, assistindo uma palestra da professora Helena Nader. Naquele dia eu olhei e falei assim, eu quero fazer isso. Já falei isso para ela pessoalmente. E eu acho que essa oportunidade de ver e reconhecer fez despertar em mim uma vontade de perseguir aquele sonho. E se nós não temos acesso, nós não desejamos. Tá? Por fim, o último slide, nós temos um país de dimensão continental, um país assimétrico, e nós sabemos que o caminho ele é desigual. E por isso precisamos estar, como nós estamos aqui hoje, reforçando o olhar para políticas públicas que permitam a gente caminhar de forma simétrica. Claro, dentro da simetria, reconhecendo as singularidades que nos torna diferentes e ricos dentro desse país tão diverso, mas minimamente assegurando condições igualitárias para nós realizarmos o nosso objetivo, que é ter um país mais desenvolvido, um país mais justo, um país mais inclusivo.